Olá, meus irmãos, bom dia a todos, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você em mais um dia, amém? Quero trazer uma mensagem, ela um pouco forte, ela vai falar muito forte no seu coração. Você precisa dar ouvido, você precisa acordar para o que eu vou pregar para você essa manhã. Não é pregar, é conversar. É compartilhar a palavra de Deus para você. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Porque é necessário fazer uma oração para o que nós vamos ouvir a partir da oração. Feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido, bondoso Pai, obrigado pelo dom da vida e pela oportunidade de abrir a Tua palavra. Que eu seja apenas um canal que vai transportar a Tua voz que está escrita neste livro, para que as pessoas ouçam previamente o que há de acontecer. Fica conosco, que Teu Santo Espírito ilumine não só a mim, mas a todos aqueles que vão ouvir a mensagem de hoje. Que corações possam ser despertados e que os olhos sejam desvendados para enxergar a grandeza que está por vir. Essa é a minha oração no doce nome de Jesus. Amém. Veja bem, irmãos, é muito forte você ler Gênesis 6, versos 5, quando aqui, nesse capítulo, vem registrar a corrupção humana. A corrupção do gênero humano. Tudo que não prestava, tudo que ia contra Deus, toda forma de viver, toda forma de relacionamento, acontecia aqui nos dias de Noé. As pessoas afastadas de Deus, as pessoas viviam no seu mundo, da sua forma, como bem queria. O mundo estava, como diz o ditado popular, de ponta cabeça. Eu quero só ler Gênesis 6, de 5 a 7, e o verso 8, que diz assim: Viu o Senhor Deus a maldade do homem que havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desejo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Esse arrependeu, na tradução, no original, significa dizer que Deus se entristeceu ter feito o homem. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez é perfeito, não cabe reparo. Mas nós vivemos na condição de livre-arbítrio, porque Deus não é ditador. Deus não quer te escravizar como o mundo escraviza. Deus dá dois caminhos. Deus te mostra duas portas. Deus te dá dois caminhos com ressalva. Um te leva à perdição, ele é largo. O outro caminho estreito. E esse caminho chama-se Cristo Jesus, em João 14, verso 6. Quando Jesus diz: Eu sou o caminho. A única opção de chegar ao Pai é por meio de Cristo Jesus. Agora veja aqui. Deus se arrependeu, Deus entristeceu por ter criado os seres humanos. Isso não é pesar. É a mesma coisa de você ter gerado um filho e pela desobediência dele, você agora
dizer, eu vou matar meu filho que eu não suporto mais. Mas Deus deu e deu e deu prorrogações para que a humanidade se voltasse para os seus princípios. Mas a humanidade continuou mal, os desejos do seu coração cada vez mais era mal, andar na contramão. Havia muitas mortes. E Deus interviu porque a raça humana poderia ser extinta de vez do planeta. E Deus entra e diz o quê? Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, aniquilar todos. Mas apesar dessa história ser pesada, ser triste, e a Bíblia diz que pesou no coração de Deus a tomada de decisão dele destruir a sua obra que fez com suas mãos e com sua boca. Ele falou, tudo passou a existir. Mas o ser humano Deus fez com suas mãos. A sua obra agora seria rasgada, danificada, destruída. No meio de tudo isso, olha o que diz o verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, foi concedido graça, foi concedido salvação, foi concedido proteção para Noé e sua família. Aí veio o dilúvio, não é? Não vamos aqui entrar no passo a passo do que aconteceu no dilúvio. Mas no capítulo 7 de Gênesis, no verso 1, olha só. Diz o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração, a geração perversa, contaminada, que andava na contramão. Aí eu coloquei aqui o título dessa conversa 2. Há um segundo decreto de morte? Sim. Esse segundo decreto de morte acontecerá em 2 ocasiões, em mais 2 ocasiões para frente. Você lembra comigo que Jesus, quando esteve aqui, e isso está registrado no Evangelho de João 14, do verso 1 ao verso 6, quando Jesus acalma os discípulos, diz que não fiquem temerosos, que ele vai para a casa do Pai preparar moradas e que viria outra vez. Lembra disso? Pois Jesus vai voltar pela segunda vez. Jesus vai rebanhar um povo que lhe aguarda, que desde os seus dias tem buscado viver esse evangelho, tem buscado viver o Antigo Testamento, porque muitos morreram no Antigo Testamento e estão no pó da terra. Pela ocasião da vida de Cristo, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ou aqueles que morreram pedindo perdão a Deus pelos seus atos, serão ressuscitados. Olha o que diz a palavra de Deus, não é Deus que está dizendo, não sou eu. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 24, versos 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E o que é que vai acontecer? E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lembra que Noé foi colocado em proteção? Lembra que Noé foi achado graças aos olhos de Deus? Agora Cristo está poupando um povo do castigo. Cristo está reservando este povo para ascender os céus. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porquanto mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Você consegue construir um cenário na mente aí? Deus reservou Noé, colocou na arca, veio o dilúvio. Jesus agora vem, envia seus anjos para buscar os eleitos, os aprovados, os que creram nesta palavra pela fé, aqueles que pela fé conseguiram desvendar os olhos e enxergar um Cristo vindo do céu com todos os anjos e ceifando, colhendo todo o seu povo. Os anjos nos levam até as nuvens do céu. Mas a Bíblia também diz que para essa condição de um homem chegar a essas alturas é necessário a transformação deste corpo. Este corpo será transformado no abrir e fechar de olhos, onde esta mente corruptível se reveste da incorruptibilidade e este corpo mortal se reveste da imortalidade. E quando isso que é corruptível passar por esse processo da incorruptibilidade e esta matéria que é mortal hoje receber a capa, a vestidura da imortalidade, a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória, porque não morreremos mais, seremos imortais. Ascenderemos aos céus, Cristo sobre as nuvens, estamos vendo os ressuscitados subindo com os anjos e você na condição de vivo, subindo com os anjos. E estes dois grupos, os que estavam mortos com os que estão vivos em Cristo Jesus, a palavra fica evidente, clara: em Cristo subirão as nuvens do céu e reinarão com Cristo e com Deus, sendo sacerdotes deles por 1000 anos. Apocalipse 20, versos 5 e 6. A Bíblia não tem o que inventar, irmãos. Quem está inventando muita coisa é o homem, pregando a falsa doutrina de que você morre e está no céu. E o interessante é que ainda tem uns líderes que sabem que você está num local e que precisa de orações, que precisa de missa, que precisa daquilo para você se deslocar para outra estação. Quando Jesus diz que os mortos vão ressuscitar por ocasião da sua segunda vida. Até aqui, tudo bem? Mas Denilson, se foi salvo, se foi recolhido, passou por todo esse processo de transformação, os que estão em Cristo, e o que é que vai acontecer com os demais?
nessa segunda vida. Amado irmão, vamos abrir Mateus, capítulo 25, verso 41, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não era preparado para os homens, para os filhos de Deus, mas a soberba, a ignorância, o eu tomando conta de Deus, do lugarzinho de Deus no seu coração. Muitos querem ser Deus quando não são nada além de pó. E aí o que é que acontece com esses? Não creram no que foi pregado, não quiseram dar ouvido, não tinha tempo. E aqui são lançados no fogo que estava preparado para o diabo e os seus anjos caídos, que são os demônios. Lembra do dilúvio? Essa condição aqui agora sendo fogo. Lembra do dilúvio? O que é que antecedeu antes? Noé foi colocado, protegido, foi salvo. E aqui Deus lança os anjos para levar este povo para o céu. Por quê, irmãos? Porque o fogo vai cair de cima para baixo. Olha o que Paulo diz aqui em suas cartas. Capítulo 3, 2 Paulo. Acho que é a primeira Paulo, a segunda Paulo. Acho que é a segunda carta de Paulo. Pedro, desculpe, Pedro. 2 Pedro 3. Olha só. Pedro 3, verso 5. Porque deliberadamente esquece que de longe tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer no mundo daquele tempo, afogado em água. Está falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Foi justamente esse povo que sobrou. Deus levantou um povo para o céu, pelas nuvens do céu, e dali Cristo como guia. Por isso que Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Agora, os ímpios estão sofrendo com o fogo que desce do céu. Mas aí as pessoas fazem uma indagação. Deus, isso eu vi. Faz 2 anos desde que Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus não veio. E naquele momento eu não tive a resposta como a Bíblia diz, mas veio um estalozinho que me ajudou, que termina nisso aqui. Olha o que diz a palavra em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está preso ao tempo. Deus é atemporal. Preso ao tempo estamos nós. Hoje é domingo, hoje não é segunda. Mas Deus é aquele que rompe. Ele já está vendo o fim de tudo e aqui já está escrito. Mas eu e você temos que passar dia a dia, mês, ano. Você consegue entender isso? Agora veja o que diz a palavra de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? João 14,6.
de 1 a 3, desculpa. Ele disse que ia para a casa do Pai, que viria outra vez. Então não retarda. Para muitos faz 2000 anos, mas para Deus ele diz: calma, só faz 2 dias que eu estive aí com vocês, que eu deixei vocês. Eu quero que vocês preparem o caminho, eu quero que vocês preparem o seu coração, eu quero que você tenha um acerto de conta como irmãos em Cristo Jesus. E você vê uma sociedade perversa, assassina, crente falando mal de crente, cristão destruindo cristão. Sodoma e Gomorra estava assim, na época de Noé também estava assim, em nossos dias também está assim. E por isso que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá com todos os anjos, recolherá todos aqueles que fazem parte do seu povo. Deus tem um remanescente, e se esses remanescentes não existissem, não haveria mais povo nesta terra, não haveria pregação do Evangelho, não haveria possibilidade de transformação. Compreende isso? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Qual o objetivo? Qual o objetivo da demora de Jesus? A paciência de Cristo, não querendo que ninguém pereça, ou seja, morra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Cristo morreu numa cruz derramando seu sangue, foi humilhado, foi cuspido, esbofeteado, chutado, cravaram uma cruz de espinhos em sua cabeça. Ele sangrou por 7 partes de sua anatomia. Por fim, uma lança perfurou o seu coração para conferir se ele estava morto ou não. Para nada. Sabe, irmãos, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus pecados, mas eu não conhecia esse Jesus Cristo que meus pais me apresentaram um dia. Meus pais não eram leitores da Bíblia, meu pai nunca se reuniu para mostrar a palavra de Deus. Se você quer, segue; se você não quer, não segue. Mas naquele grandioso dia, quando o fogo estiver descendo para mortos que serão ressuscitados para morrer pela segunda vez, a Bíblia diz isso: é extinção total. Porque precisa ressuscitar de novo de Deus, porque muitos morreram sem crer nesse Cristo Jesus que vem sobre as nuvens do céu. Basta você ler Apocalipse 20, do verso 4 ao verso 6, que vai dizer que os salvos não experimentarão a segunda morte, mas aqueles que traspassaram o Senhor Jesus Cristo, aqueles que já morreram, certo? Já morreram, vão ressuscitar para ver o poder de Deus em atividade, e fogo cairá dos céus, e toda a terra será consumida pelo fogo. Mas o povo de Deus estará protegido, nenhuma praga cairá sobre eles. A fórmula que Deus vai agir, eu não sei. Na época de Noé, Deus colocou Noé na arca. E onde é que nós vamos estar? Será que o fogo estará desviando de nós? Eu acredito que sim, porque Deus não vai nos reservar para ser queimado. Ele chama aqui, diz que aqueles que morreram em Cristo, os anjos levarão as nuvens do céu e subirão, não é? Entende-se que estaremos protegidos. Agora, se vamos suportar o fogo caindo do lado, caindo do outro, pode ser também, porque ele diz que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e isso não seremos atingidos. Mas uma coisa é real: Jesus vai voltar. Todo olho verá. E a Bíblia diz: ele virá, entretanto, como ladrão, de forma surpreendente, não é? Eu não esperava um dia ser assaltado, sair aqui na calçada do meu filho, de repente chegou 2 ladrões e fez um arrastão na minha casa. Então Jesus vai chegar dessa forma, surpresa, quando ninguém espera. Os céus abrirão, todos os anjos virão com Jesus Cristo, e aqueles que estão em Cristo
Deixa eu fazer uma reserva aqui. Até agora eu não disse o nome da igreja que eu pertenço, não é? Sabe por quê? Porque não é a igreja que salva. Agora eu preciso estar numa igreja que pregue a verdade, que está capa a capa, sem colocar, sem retirar. Porque assim quem faz o mais e menos, Deus diz que esse não fará parte do seu povo. São os manipuladores da palavra de Deus, que têm pregado um falso evangelho para que a igreja esteja lotada por causa dos dízimos, das ofertas. Eles estão preocupados em recursos, eles não estão preocupados em salvar você para a vida eterna. Irmãos, olha que coisa linda. Apocalipse 1, verso 7. Diz o seguinte: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, que foram os soldados, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu não sei seu grau de fé, eu sei do meu. Eu não sei se estarei no céu, vai depender de minhas escolhas. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje é 17 de agosto de 2025. Quando você quer entrar numa faculdade, é você que estuda para passar. Quando você quer passar num concurso para um emprego, é você que estuda para passar, não é? Agora, se tratando de salvação, de morada eterna, de comunhão com Deus verdadeiramente para todo sempre, você quer crer em homens? Quando toda instrução está aqui neste livro, o que é que Jesus diz? Examinai as Escrituras, porque terás nela a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim, assim diz o Senhor Jesus. Mas a humanidade tem buscado outros efeitos. A humanidade tem recorrido a outros livros e tem deixado o livro da vida, onde homens morreram por essa verdade. Por quê? Porque é um cristianismo manipulado, forjado. Jesus diz para esses aí. E se você é um desses, Jesus diz em Mateus 22, 29 para você. Há 2000 anos, Jesus disse isso aqui. E eu repito as palavras de Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro você buscar outros meios de salvação, quando Cristo diz: ninguém virá ao Pai a não ser por mim, irmãos. As instruções de Jesus estão aqui. Eu não preciso buscar outros livros, e posso até buscar naquela temática, naquela doutrinação que esteja à luz das Escrituras, e não à luz da vontade de um homem, e não à luz da vontade de um sistema religioso. A Bíblia é o nosso GPS, Cristo é o nosso guia, Ele que sabe onde está o céu. João 3,13 diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Ora, se você me colocar agora para ir no comércio lá em Recife, se não for aquele GPS, aquela mulher dizendo 200 metros à direita, 300 metros à esquerda, cuidado no buraco, meu amigo, eu não chego lá não. Eu vou precisar de informação, eu vou precisar de alguém que me diga: depois do terceiro sinal tu pega a direita, no quarto sinal tu pega a esquerda, pegue reto. Aí você vai lá no finalzinho, você vai encontrar o comércio. E no céu, o homem tem explorado o universo. Quem foi que disse que viu? Ei, eu vi uma setinha dizendo: no céu, à direita, 300
Porque Deus deu inteligência ao homem, mas deu limite a este homem. Temos crescido muitas coisas, mas ainda somos pequenos para entender que Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. E Deus está hoje no teu lar, querendo ter acesso. Por isso que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Foi assim que aconteceu com Zaqueu, em cima de uma árvore. Jesus vinha e Jesus disse: Zaqueu, quero ter contigo. E Zaqueu abriu, Zaqueu deu acesso a Cristo Jesus. E o coração de Zaqueu foi transformado. E é isso que Jesus quer na sua vida e na minha. Dê acesso a Jesus e nós seremos privilegiados naquele grandioso dia que está por vir, quando tudo terá fim. Eu desejo a você uma semana de paz, de amor, de felicidade. Agora reflita em qual caminho você quer andar e qual grupo você estará pertencendo quando o fogo estiver caindo e consumindo os pecadores, destruindo este mundo, porque ele diz em Apocalipse 21: eis que faço novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse primeiro céu, essa terra poluída, contaminada pelo pecado original de Adão e Eva, será destituída, aniquilada. O fogo vai queimar tudo, mas tudo nascerá novamente. A Bíblia diz em Isaías 65 e 66, por ali, somente Isaías 65, que nós vamos plantar para colher, vamos construir para fazer morada, e estaremos com Deus todos os dias. E diz mais: de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, estarão toda a posteridade perante Deus, adorando a nosso Deus. Amém? Glória a Deus, novo céu, nova terra que iremos habitar. Eu desejo, assim como eu quero, que você também faça parte dessa nova terra restaurada, e que o próprio Deus, diz em Apocalipse 21, você lê ali do 1 ao 7, que ele diz que estará conosco. O tabernáculo de Deus, ele como Deus, nós como seus filhos, para toda a eternidade, aonde não haverá fim. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado por essa palavra, pela vontade de levar o Evangelho a outras pessoas e nos prepararmos para a Tua vida. Que corações possam ser tocados, que pessoas possam vir a refletir com tudo que foi conversado aqui, que foi aberto a Tua palavra, e que nós, como os Teus filhos, possamos nos alimentar dela e aguardar a breve volta de Jesus. Nos dás uma semana de paz, de felicidade, e que logo mais à noite em Monte Alegre possamos trazer a Tua palavra novamente para a confraternização ali no Dia dos Pais. Essa é a minha oração, meu agradecimento, no doce nome de Jesus. Amém. Grande abraço, fique com Deus e uma semana cheia de paz, de amor e conquistas e fortalecimento espiritual. Amém.